Durante o século XVIII, o Palácio de Versalhes funcionava como uma imensa gaiola dourada, que apartava seus habitantes da dura realidade de miséria na França. Enquanto milhares de pessoas morriam de fome e peste pelo reino, atrás dos ricos portões do palácio, nobres esbanjavam com festas de alto luxo, jogatinas e compras de requintados tecidos, joias e sapatos. Esta realidade, no entanto, não resumia-se apenas aos moradores de Versalhes. A França, durante a regência de Luís XVI, estava dividida em duas categorias bastante distintas: os milionários e os miseráveis. Tal choque de camadas sociais era um dispositivo em constante fermentação para o estouro de uma grande revolução popular. Em outras palavras, o comércio de alto luxo e semiluxo dependia do dinheiro dos ricos e nobres para ser sustentado, sendo realizado através da manufatura de um povo faminto e miserável. E dentro desse contexto, em um país onde detalhes como aparência, trajes e apresentação eram assuntos de extrema importância, durante 20 anos, em seu palco particular de Versalhes, construído como uma passarela enfeitada sobre um abismo, Maria Antonieta representaria com estilo e graça o papel perfeito da rainha do rococó. No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouquinho mais sobre os hábitos de moda e beleza de Maria Antonieta, rainha da França. A estrela de uma corte. Quando Luís XVI assumiu o trono francês, as expectativas familiares de que Maria Antonieta intercedesse politicamente em nome da Áustria eram enormes. No entanto, as mesmas mostrariam-se frustradas, uma vez que tornou-se claro que a rainha consorte da França estava politicamente isolada dos assuntos de Estado. Como rainha consorte, os poderes políticos delegados a Maria Antonieta eram praticamente nulos. Era esperado na corte de Versalhes que as rainhas consortes levassem vidas simples e pacatas, longe dos assuntos de política de Estado. Não foram as esposas, e sim as amantes dos monarcas, as responsáveis em gastar altas somas de dinheiro em luxo, moda e trivialidades. Isso até que Maria Antonieta se tornasse rainha. Quando rainha, a jovem passou a utilizar a moda e beleza como um holofote onde podia expressar o que outrora lhe seria proibido. Com seus volumosos penteados, maquiagem e roupas, a rainha posicionou-se diante de seu povo, alimentando uma iconografia áurea de seu status régio. Ao invés de fazer como suas antecessoras e esconder-se atrás de pesados portões de Versalhes, Maria Antonieta procurou publicidade para esse estilo que construiu com a ajuda de seus ministros da moda. Ela então seria assunto em magazines por toda Paris, que chegariam até o continente americano e seriam lidas por ninguém menos que o futuro presidente estadunidense Thomas Jefferson. Os cosméticos da rainha. O século XVIII foi caracterizado pelo exagerado uso de cosméticos pela aristocracia francesa. Na corte real, a aplicação de rouge, um equivalente antigo ao nosso atual blush, era generosa e pós e tinturas eram utilizados a fim de criar dramáticos looks. Os cosméticos também tinham objetivos práticos. Seu uso criava o que era considerado como sendo um rosto atraente, e eles podiam ocultar efeitos da idade, doenças ou até manchas de sol. Nesse período, ocorreu o resgate de itens de maquiagem outrora utilizados durante o Renascimento. Entre eles, podemos destacar o uso do ceruse veneziano e da cochonilha. O ceruse era um pó de tonalidade branco puro, que era facilmente manufaturado e misturado a óleo. Desse modo, podendo ser aplicado em vários locais, como telas, paredes, madeira e até na própria pele.
Ele foi muito usado no século XVI, especialmente na corte de Elizabeth I da Inglaterra, a fim de conferir uma tez alva, algo que a última rainha Tudor utilizaria como iconografia de reinado. Embora no século XVIII as pessoas estivessem perfeitamente cientes da natureza potencialmente fatal desse produto, ele continuou sendo um cosmético popular. As pessoas aplicavam o ceruze em grossas e pegajosas camadas, finalizando seu uso com pó de arroz. O ceruze também tinha como função cobrir a pele danificada por seu próprio uso prolongado. Mas usar o ceruze não era uma tarefa fácil. Ele poderia causar graves tipos de envenenamento, queda de cabelo e até mesmo a morte. Além do ceruze, o cosmético mais utilizado durante o século XVIII era o rouge. Ele consistia em um tipo de pasta cremosa que servia para tingir a face das pessoas. Suas cores variavam de um rosa pálido ao laranja vivo, de acordo com as mudanças da moda. O rouge era o cosmético colorido mais aceito de todos, sendo usado tanto por homens quanto por mulheres. Ele era aplicado com fofas e densas esponjas feitas de lã espanhola. Nesta época, milhares de bálsamos labiais, pomadas e óleos perfumados foram vendidos por toda a Europa. Cada país tinha o seu tipo de fórmula, o que ocasionava em variedades de receitas e produtos diferenciados, estimulando a importação e exportação pelo continente. Para hidratar e perfumar a pele, os cremes eram feitos a partir da banha de porco ou carneiro, sendo misturados com cera de abelhas ou óleos essenciais. A pele pálida, seguida de sobrancelhas negras e lábios e bochechas rosadas, faziam parte do ideal de beleza desse período. Para escurecer as sobrancelhas, as mulheres usavam extrato de sabugueiro ou cortiça queimada. Também podiam fazer sobrancelhas falsas a partir de pelos de rato, moda que durou de 1700 a 1780. A fim de cuidar de sua aparência, Maria Antonieta contava com um séquito de luxo composto por seus ministros da moda, o cabeleireiro e peruqueiro Leonard Altier, a modista Marie-Jeanne Rose Bertin e seu maquiador e perfumeiro particular Jean-Louis Fragion, responsável por desenvolver fragrâncias e itens cosméticos para a rainha. Fragion criou para ela 9 tonalidades diferentes de rouge, enquanto a maioria das mulheres dispunha de apenas uma cor. A febre do rouge na corte francesa não passou despercebida aos olhos estrangeiros, especialmente ao dos próprios familiares da rainha. Quando José II chegou a Versalhes, o uso da maquiagem de sua irmã rendeu-lhe comentários jocosos. Ele diria: "Um pouco mais, vai! Põe mais debaixo dos olhos e no nariz. Assim, podes ficar parecida com uma das fúrias, se tentares." A França do século XVIII experimentou a era da beleza e do materialismo. Para as mulheres de classe alta, realçar um look com uma cuidadosa aplicação de cosméticos era um importante passo para assegurar um importante casamento ou um alto status social. Em meados de 1770, com o crescente descaso pela nobreza e realeza, itens cosméticos deram espaço a looks mais naturais. Uma paixão por perfumes. O significado do perfume foi aflorado na França durante o século XVIII. Algumas das maiores perfumarias, como o Bigan, estabeleceram-se durante este período, existindo até os dias atuais. A corte de Luís XV, por exemplo, foi apelidada de a Corte do Perfume. Sua amante, a Madame Pompadour, recebeu os créditos por consagrar as cidades de Montpellier e Grasse como centros da perfumaria no mundo. Em 1789, com o início da Revolução Francesa, o uso dos perfumes foi banido do país, uma vez que era considerado uma prática desnecessária. No entanto, tal prática retornaria após o reinado de Napoleão I, estabelecendo-se na França até os dias atuais.
Um sorriso controverso. Atualmente, aliado a uma bela maquiagem, está um sorriso impecável. No entanto, durante o século XVIII, os cuidados dentários eram um protótipo do que são hoje, tanto em questão dos cuidados, quanto em questão da natureza dos tratamentos adequados. Muitas pessoas tinham dentes cariados e apodrecidos, que caíam com o tempo, e por isso usavam preenchimentos de cortiça a fim de evitar bochechas murchas. Dentes falsos eram produzidos de ossos e marfim. George Washington tinha uma dentadura feita de ossos de animais e marfim. Dentes verdadeiros eram ocasionalmente retirados de cadáveres. Pós-dentais eram usados como abrasivos para limpar os dentes. Esponjas e raspadores de língua, que diminuíam o mau hálito, eram também muito populares na época. Cabelos empoados. Nessa época, também era comum o uso de cabelos empoados, que nada mais eram que cabelos cobertos de um tipo de pó branco que lhe conferiria uma aparência acinzentada, volume e maior garantia na fixação de penteados. Tal técnica era utilizada tanto por homens quanto por mulheres, sendo uma herança trazida também do reinado de Luís XV, quando seu uso era moda. O principal produto utilizado no empoamento dos cabelos no século XVIII era a farinha de trigo e o pó de arroz. O vasto uso diário do pó no cabelo pela população francesa chegou a ocasionar uma lacuna temporária no abastecimento de trigo na França. Mesmo com os milhares de franceses passando fome, uma substancial quantidade de farinha de trigo ainda era usada para preencher os fios das classes mais altas. Em um reino quebrado e repleto de gente faminta, os pomposos penteados cobertos de pó, seguidos de um programa econômico fracassado por parte dos estadistas franceses, logo ocasionariam no evento conhecido como a Guerra da Farinha. Segundo a historiadora Caroline Weber, embora Maria Antonieta não tenha proferido a famigerada frase que eles comam brioches, não é implausível que a duradoura associação entre sua insensibilidade e enfeites de bolinho em cabelos empoados tenha se originado de seu hábito de exibir penteados cobertos de pó diante de uma nação sem pão. Mesmo odiado pelo povo mais humilde, a moda dos cabelos empoados continuaria em voga, inclusive após a Revolução Francesa, embora fosse utilizada em menor escala que anteriormente. Os penteados da rainha. Em meados de 1775, a opulência alcançou um nível drástico e todos os seus símbolos foram ainda mais engrandecidos. As perucas eram maiores, assim como as joias e as roupas. As perucas usadas em festas raramente eram repetidas. Tinha-se por costume encomendar uma para cada ocasião especial. Em suma, a moda francesa era o reflexo do abismo político-social vivenciado no reino. A elegância masculina podia ser tão exagerada quanto a feminina. Os homens também aderiram à moda das perucas e penteados extravagantes, encomendando modelos novos e, sempre que podiam, usando seus cabelos na altura dos ombros, com cachos e empoados. Todos os dias após acordar, Maria Antonieta fazia o ritual público do toilette. Essa rotina era cuidadosamente elaborada e encenada a fim de favorecer membros da corte real que pudessem assisti-la ou ajudá-la. Eram nessas ocasiões que as damas da corte discutiam assuntos de suas indumentárias, frequentemente convidando intelectuais para juntar-se à roda. O penteado era a segunda preocupação de Maria Antonieta toda manhã, após o ritual em que escolheria a roupa que usaria no dia. Seu cabeleireiro Leonard iria atendê-la todos os domingos, indo a Versalhes em uma carruagem puxada por 6 cavalos. Os puffs. Nos primeiros meses de 1774, Bertin e Leonard criaram um inovador toucado chamado puff.
O cabeleireiro da rainha havia ganhado prestígio há pouco quando desenvolveu elegantes penteados para atrizes e nobres francesas. O puff era feito sobre uma armação confeccionada em arame, tecido, gaze, crina de cavalo, cabelo falso e cabelos da própria mulher que o utilizaria, sendo erguido em cima da testa da mesma. Após finalizá-lo no cabelo, o peruqueiro completaria o visual acrescentando rebuscados adornos de natureza morta e miniaturas variadas, a fim de expressar sentimentos ou comemorações especiais. Segundo Caroline Weber, em seu livro A Rainha da Moda, os puffs eram como cartazes móveis personalizados que promoviam uma radical transformação na aparência das francesas. O encantamento de Maria Antonieta para com essa prática de penteado foi quase que imediato, e segundo aponta a historiadora, é quase impossível imaginar um adereço mais apropriado para sua campanha de maior prestígio público. A rainha da França exibiria seu visual pelas ruas de Paris, local onde ela viajava de 2 a 3 vezes por semana no início do reinado de Luís XVI. Dentre os penteados realizados através do uso dos puffs, 2 tornaram-se notórios. Eles são Coiffure à la Iphigénie, um dos primeiros penteados de sucesso da rainha, composto de frutas, adornados em um negro véu, encimado por uma lua crescente. Esse penteado foi usado pouco tempo após a morte de Luís XV. Ele também visava homenagear a ópera do compositor Christopher Willibald Gluck, intitulada Iphigénie en Aulide, que havia estreado há pouco tempo em Paris. Puff à inoculation. Esse penteado foi exibido pouco tempo após Maria Antonieta convencer seu marido Luís XVI a se submeter a uma inoculação de varíola, que nada mais era que o ato de introduzir o vírus no organismo humano a fim de que este obtivesse imunidade ao mesmo. Este costume era comum na Áustria, mas permaneceu espantoso aos olhos de muitos franceses que inclusive chegaram a apresentar petições a fim de que o monarca não se expusesse a tais práticas. Após a inoculação ter sido um sucesso, fazendo com que o rei retornasse em pleno estado de saúde, Maria Antonieta regozijou-se de seu feito e, a fim de comemorar, encomendou um gigantesco puff exibindo os emblemas referentes à inoculação e à medicina. Pouco tempo após a moda dos puffs chegar ao auge, outro acessório rivalizaria a atenção das francesas: as penas de avestruz. Estes adornos poderiam chegar a mais de 90 centímetros de comprimento e eram itens de caríssima aquisição. A febre dos puffs, no entanto, não agradaria a todos. Segundo o abade de Verry, plumas e penteados ridículos se propagaram até as partes mais remotas do reino e, talvez em breve, conquistem a Europa. Nem a mãe de Maria Antonieta, Maria Teresa da Áustria, deixaria de comentar sobre o assunto. Ela diria: "Não posso evitar tocar em um assunto que vejo nos jornais com muita frequência, teus penteados. Dizem que atingem 90 centímetros de altura, desde a raiz dos cabelos, acima disso, e ainda são adornados com penas e fitas." No entanto, para a jovem que utilizava tais artifícios, pois segundo ela tinha medo de entediar-se, isso nada tinha de anormal, uma vez que o pedaço de mundo no qual estava acostumada a chamar de lar, o Palácio de Versalhes, já estava habituado a essa moda. Os puffs poderiam fazer sucesso na cabeça das mulheres, mas eles também eram um acessório difícil de usar, deste modo, tendo muitos pormenores. Eles eram praticamente impossíveis de lavar, facilitando então a proliferação dos mais variados tipos de fungos. Isso, por sua vez, ocasionaria um certo grau de coceira e agonia por parte de sua usuária. Ele também era desconfortável para dormir, uma vez que a mulher teria que prender seus cabelos a uma atadura tríplice que apertaria e latejaria a cabeça repleta de acessórios, pomadas, apliques e outras coisas. As mulheres apoiariam a cabeça em travesseiros, dormindo quase que em posição totalmente ereta. Os puffs eram desconfortáveis até na execução das mais simples tarefas diárias da corte, como entrar em uma carruagem ou até mesmo
dançar, e nem a rainha escaparia de tais desventuras. Em um baile dado pela Duquesa de Chartres em fevereiro de 1776, Maria Antonieta estava usando plumas de avestruz enormes em seu cabelo, e para sair da carruagem sem danificá-las, precisou que 2 damas as retirassem antes que ela pudesse sair da mesma, e depois as colocassem de volta em sua cabeça. Obviamente, os satíricos não deixariam por menos, ilustrando as desventuras dessas mulheres em charges que se espalhariam pela França e pelo resto da Europa, onde podia-se ver damas com os cabelos pegando fogo ao encostar em postes, lustres e entre outras coisas. A fim de solucionar estes problemas, Le Sœur Belort, um negociante de modas e rival de Rose Bertin, inventou um penteado com um dispositivo mecânico que, quando era necessário, se abaixava de 30 a 60 centímetros de altura. Talvez por um apreço à moda e às dificuldades que a mesma carrega, este dispositivo de mola chamado Coiffure à la Grand-Mère acabou por nunca tornar-se muito famoso. E é assim que, entre frufrus e rococós, o amor e devoção de Maria Antonieta por penteados, moda e luxo também mostraria ser a sua perdição, nessa constante escadaria que daria para o abismo de sua própria vida. Segundo o biógrafo Stefan Zweig, só quando a Revolução Francesa a arranca violentamente daquele minúsculo palco rococó, a rainha reconhece o enorme erro de ter escolhido um papel limitado demais, o de serva de seus próprios e frívolos desejos. Muito obrigada a todos que assistiram ao vídeo. Sigam nossa página no Facebook, Tudor Brasil, e nosso perfil no Instagram, @Tudor Brasil. Esperamos vocês nos próximos vídeos. Não se esqueçam, por favor, de curtir o nosso canal e apertar o sininho para receber as últimas notificações. Até mais!